Na China, trabalhadores da construção civil encontraram acidentalmente um sarcófago. Dentro do caixão de pedra estava uma mulher que parecia ter acabado de morrer. O verdadeiro horror da descoberta foi um líquido estranho no qual o corpo estava flutuando. Chocados, os trabalhadores da construção imediatamente chamaram a polícia. O que aconteceu depois e quem foi essa misteriosa mulher morta uma vez? Nós damos uma olhada agora mais de perto neste vídeo. Mas antes da gente começar, gostaríamos de convidá-lo para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação e deixar também aquele like se você curtir o vídeo. A gente começa agora com uma das mais estranhas e emocionantes descobertas da múmia deste século e observamos mais detalhes emocionantes sobre a mumificação humana a seguir também neste vídeo. Vamos lá. Múmia de 1000 anos em líquido vermelho. Estranhos achados no decorrer do trabalho de construção não são incomuns. Quando os poços subterrâneos são escavados ou estradas são rasgadas, relíquias de tempos passados muitas vezes vêm à tona. A descoberta que os trabalhadores da construção civil fizeram na China em 2011, no entanto, foi algo não tão comum. Cerca de 2 metros abaixo de uma estrada, os trabalhadores se depararam com um navio de pedra, que pouco depois acabou se transformando em um sarcófago. Os trabalhadores da construção civil na cidade chinesa oriental de Taizhou abriram a laje do sarcófago e dentro viram o corpo de uma mulher flutuando em um estranho líquido vermelho acastanhado. Horrorizados com sua descoberta, os trabalhadores imediatamente chamaram a polícia e os funcionários imediatamente isolaram o caixão e chamaram especialistas da administração das antiguidades. Os cientistas chamaram primeiro para descobrir se o líquido dentro do sarcófago representava algum perigo. Múmias são frequentemente encontradas na China, mas este foi o primeiro achado no qual um líquido foi detectado no caixão. Após a liberação, o caixão foi carregado com guindaste e levado para um laboratório de exames. Lá, especialistas foram capazes de determinar muito rapidamente que o estranho cadáver teve que datar entre 1368 e 1644. A roupa e o tipo de enterro tinham imediatamente dito aos pesquisadores que a mulher deve ter sido uma personalidade muito elevada da dinastia Ming. Os especialistas só podiam se maravilhar com o estado de preservação da mulher, pois as características faciais, os sapatos e as roupas ainda estavam quase completamente intactos, mesmo depois de centenas de anos. No dedo da mulher havia um anel que também estava muito bem preservado, e o corpo quase não mostrava sinais de decadência. Embora o líquido no caixão tenha sido examinado várias vezes, não foi possível determinar claramente o que ele era. Entretanto, os cientistas estão quase certos de que o misterioso líquido marrom-vermelho desempenhou um grande papel para manter o corpo da mulher perfeitamente preservado por séculos. Se o líquido foi causado por exalações do cadáver e água entrando do exterior, ou se ele foi deliberadamente colocado no sarcófago, não pode ser suficientemente esclarecido até agora. No caixão da mulher, os pesquisadores também encontraram alguns ossos misteriosos que não pertenciam ao cadáver e foram enterrados com ele por uma razão desconhecida. Um total de 6 múmias da dinastia Ming foram encontradas na região de Taizhou desde 1979, mas nenhuma das outras tinha sido preservadas da mesma forma que a mulher flutuando no líquido estranho. O diretor do museu Taizhou, Wang Weiyin, disse à imprensa que as múmias sempre foram figuras senhores, geralmente vestidas com a mais fina seda e algodão, mas em nenhuma das outras múmias as roupas estavam tão bem conservadas quanto nesta. Então, esta descoberta única acabou sendo um verdadeiro golpe de sorte para a ciência. A mumificação de corpos requer um conhecimento especial de anatomia e dos processos naturais de decomposição. Embora esta arte tenha sido predominantemente associada com antigos egípcios, foram os chineses que dominaram a mumificação até a perfeição. Quase todas as múmias mais bem conservadas e embalsamadas de bom grado hoje vêm, com certeza, da China. Mas com certeza os egípcios também não ficam atrás com suas múmias bem conservadas. Mumificação natural. Embora os chineses e egípcios tenham sido capazes de quase aperfeiçoar a mumificação dos mortos, a natureza ainda cria as melhores múmias. Isto acontece sob condições muito específicas, geralmente em cavernas ou em áreas muito frias. Este pequeno garoto inuit foi descoberto em 1972 por 2 caçadores em um assentamento abandonado na Groenlândia. Junto com outros 6 cadáveres, o bebê, de apenas alguns meses de idade, tinha sido perfeitamente preservado no clima frio da Groenlândia por mais de 500 anos. O que é particularmente impressionante sobre este cadáver de bebê é o visual. A criança provavelmente foi enterrada viva
em cima do cadáver de sua mãe e então acabou morrendo lá. Outro cadáver perfeitamente preservado pela natureza é a garota Inca, que recebeu o nome de La Doncella pelos pesquisadores. A garota, com cerca de 13 anos, morreu há 500 anos, presumivelmente como parte de um sacrifício cerimonial. Para este propósito, algumas crianças eram drogadas e também utilizavam álcool nessas crianças, e elas eram trancadas em uma caverna. As crianças presumivelmente morriam durante o sono devido à hipotermia ou a consequências da intoxicação por drogas. Aqui também, o microclima na caverna garantiu a perfeita preservação do corpo. Até hoje, a múmia parece que está dormindo. As múmias mais famosas do Egito. Em comparação com o menino Inuit e a menina Inca La Doncella, até mesmo as múmias mais famosas do Egito parecem velhas no sentido mais verdadeiro da palavra. Ramsés II foi um dos maiores governantes que esta terra já viu. Sob sua liderança, o Império no Nilo floresceu e às vezes atingiu sua maior extensão. A múmia de Ramsés foi encontrada no Vale dos Reis em 1881, 3.000 anos após sua morte, e foi mantida no Museu Nacional do Egito por um longo tempo. Nos anos 70, o antigo governante foi para a França em uma viagem e recebeu uma recepção estatal com honras militares plenas. A missão de Ramsés, entretanto, era menos ambiciosa politicamente. Ao contrário, a múmia estava em uma espécie de viagem de bem-estar. O corpo do antigo estadista tinha sofrido grandes danos ao longo dos anos. Sua múmia estava em decadência. Graças aos esforços dos especialistas franceses, Ramsés recebeu uma nova conservação e o cadáver pode ser preservado até hoje. Ramsés pode ser admirado no Museu Egípcio, no Cairo. E agora falando do faraó Tutancâmon, que também é conhecido por quase todas as crianças de hoje. O jovem regente esteve à frente do Egito de cerca de 1332 a 1323. A máscara da morte de Tutancâmon, de ouro puro, ainda é magnífica hoje, mas a múmia parece seca e não é muito bonita. A única coisa surpreendente é o bom estado de conservação dos cabelos, que até os dias atuais permanecem muito bem conservados. As mais belas múmias chinesas. Como já mencionamos, os embalsamadores chineses são considerados hoje os verdadeiros especialistas. A Senhora do Dia e a Bela Lulan são consideradas as mais belas e melhor preservadas múmias feitas pelo homem. A Senhora de Dai morreu por volta de 160 a.C., aos 50 anos de idade, e era a dona de um governante da dinastia Han Ocidental. Vestido com a mais fina seda e adornado com joias ricas, o corpo sobreviveu mais de 2.000 anos em um estado de preservação incrivelmente bom. O belo Loulan, de aproximadamente 3.800 anos de idade, era originalmente muito provavelmente do Cáucaso e era a esposa de um rico comerciante de seda. Loulan foi capaz de preservar o seu carisma até hoje e uma estranha paz emana do cadáver. É um mistério para os cientistas de hoje como os embalsamadores chineses procediam. Em contraste, um pouco mais é agora conhecido sobre a arte egípcia de preservação de cadáveres. Descoberta de uma oficina de mumificação. No Egito, os mumificadores e embalsamadores podem ter estado entre os artesãos mais ocupados e mais bem pagos. Os estudiosos modernos têm trabalhado por mais de um século para descobrir como os mestres da mumificação conseguiram preservar os cadáveres. Assim, os pesquisadores ficaram mais felizes quando os arqueólogos escavaram o local pela primeira vez e encontraram os restos de uma oficina de mumificação completa. Perto da pirâmide Unas, em Mênfis, a antiga capital do Egito, arqueólogos se depararam com esta descoberta extraordinariamente rara e inesperada. A oficina tem aproximadamente 2.500 anos de idade. O que foi encontrado foram todos os utensílios usados para embalsamar e preparar cadáveres para sua viagem para o mundo dos mortos. No Antigo Egito, as pessoas estavam firmemente convencidas de que a vida continuava após a morte física na Terra, em um mundo de mortos. E aparentemente, elas também acreditavam que os bens materiais, assim como o corpo terreno, desempenhavam um certo papel nisto. Como explicar que essas pessoas deram tanta importância à perfeita preservação do corpo e enterraram seus mortos com objetos preciosos e, às vezes, também com servos e um generoso suprimento de alimentos? Graças à descoberta única em Mênfis, os pesquisadores realizaram pela primeira vez um conjunto completo de ferramentas originais de embalsamamento. A oficina também incluiu uma olaria onde foram feitos vasos, copos de medição e outras ferramentas. Os artefatos provavelmente datam do período entre 664 e 404 a.C. e, portanto, da 26ª dinastia.
a mumificação de Alan. Os pesquisadores britânicos queriam colocar seus conhecimentos sobre as habilidades egípcias de embalsamamento para uso prático como parte de um experimento, e estavam procurando por um voluntário para este experimento. Alan, um taxista de Torquay, na costa sul da Inglaterra, se apresentou. Alan Billis tinha sido diagnosticado com câncer terminal de pulmão e, para ele, com 61 anos, foi uma aventura final a ser preservada para a posteridade como a primeira múmia egípcia de verdade. A BBC embrulhou a mumificação de Alan em um documentário envolvente. Cada passo, desde a remoção dos órgãos internos, um banho de um dia em solução de hidróxido de sódio, até o tratamento do cadáver com óleos especiais e o envoltório em camadas espessas de atadura de gaze, foram capturados em filme. Além de extrair os fluidos corporais, os egípcios trabalhavam principalmente com cera de abelha e substâncias essenciais para preservar a pele e o tecido muscular da melhor forma possível. Todo o processo de mumificação demorou mais de 3 meses. Embora o trabalho tenha sido bem sucedido, os pesquisadores envolvidos na experiência admitiram que o processo foi muito demorado e caro. Não admira, então, que somente os egípcios mais ricos pudessem se mumificar, e eles tiveram seus animais de estimação mumificados ao mesmo tempo. Alan, o taxista de Torquay, está agora em exposição no Museu Gordon, em Londres. A viúva, os filhos e netos de Alan vão ao museu ao invés do cemitério para visitar Alan. Se Alan chegou ao reino dos mortos e se seu status de múmia lhe trouxe alguma vantagem, isso até hoje é desconhecido por nós. Agora conte pra gente o que você acha desse esforço sobre o culto à mumificação. Você acredita em uma vida após a morte, que as pessoas precisam de uma múmia ou de um túmulo para isso? Ou você é uma pessoa mais racionalista e diz que tudo isso é um absurdo? Deixe a gente saber e compartilhe a sua opinião nos comentários e a gente se fala sempre aqui no próximo vídeo. Tchau!